A doutora Isabel dos Reis é a nossa primeira convidada, onde vamos falar como cuidar da fertilidade no âmbito da saúde feminina. Portanto, muito bem-vinda à nossa conversa. Muito obrigada, doutora Isabel, por ter tirado um bocadinho do seu tempo, que eu sei que está de férias e que dedicou um bocadinho aqui à nossa conversa. Doutora Isabel, eu começava pela pergunta, digamos que assim, mais básica e mais simples, que é: em que momento a mulher deve pensar em saber como está a sua saúde reprodutiva? Ou seja, em que momento a mulher deve pensar como é que está a minha fertilidade? Eu costumo dizer às minhas utentes, digamos assim, hum, eh, avisá-las sempre que a idade é um fator importante. E se elas não pensam em ter filhos, nunca precisam de pensar nesse momento da fertilidade. Se elas alguma vez pensam em ter filhos, é sempre pensar antes dos 30 é ótimo, antes dos 35 é ótimo, muito mais antes dos 40 é ótimo. Portanto, pensar assim em faixas etárias, assim, saber que o pico máximo da fertilidade é dos 20 aos 30 e que antigamente realmente as mulheres tinham filhos muito cedo e que hoje em dia cada vez as mulheres têm filhos mais tarde. Portanto, por esse facto, é importante pensar o mais cedo possível. É claro que se o casal ou se a mulher não pensa ou me diz, doutora, não passa pelas minhas ideias, eu não quero ter filhos, isso não é uma prioridade para mim, então ótimo, estamos contentes na mesma. O problema destas situações todas é a desinformação que existe. Aquilo que passa nos média é que as mulheres têm filhos até tardíssimo. Nas revistas aparecem mulheres com 50 anos com grávidas, aparecem mulheres atrizes de cinema lindas, com 50 e mais anos grávidas, e parece tudo fácil. A questão é essa, é que não é fácil. Eu costumo dizer que a gente está metade da vida com medo de engravidar e metade da vida com medo de não engravidar. E no in-between somos um bocadinho felizes. E, portanto, quando é que a mulher deve pensar em fertilidade? Quando lhe passa pela cabeça que filhos é uma coisa que quer fazer e que quer ter. É claro que não pode pensar nisso antes de ter um parceiro, a não ser que queira ter um projeto sozinho. Portanto, isto tem... Por onde é que se pode começar? Primeiro é preciso saber se quer ou não quer ter filhos, ok? Se tem problemas ou não tem problemas em ter filhos. Eu não sou a favor que as pessoas investiguem sistematicamente a sua infertilidade ou a sua fertilidade. Eu acho que as pessoas devem viver a vida com bom senso. E isso é uma coisa que é difícil, dificílimo, tanto para nós médicos em relação às utentes, como as utentes em relação a si próprias. Portanto, é assim, claro que existem algumas patologias, claro que existem algumas alterações físicas que sugerem mais infertilidade ou não, mas andar à procura sem se tentar, imagine, tem 20 anos, vai ter com o médico, olha doutor, eu quero saber como é que está a minha fertilidade. Pois tenta engravidar, está a ver? Agora, tem 36 anos, está há 6 meses a tentar engravidar, pois eu vou investigar, está a perceber? Portanto, depende do tempo que eu tenho, depende da necessidade que a pessoa tem, percebe? Imagine, é que é difícil dar-lhe uma resposta sem ser perante casos concretos, está a perceber? Eu não lhe vou dizer, as mulheres devem fazer todas uma hormona antimuleriana, ou devem fazer todas uma ecografia para saber a contagem de folículos antrais, porque não deve ser assim que as pessoas devem partir para a pesquisa. As pessoas primeiro depende da idade que têm e depois depende da patologia que têm, depende da pressa que têm, está a perceber? Depende de muitos fatores, percebe? Por isso é que é difícil a pergunta a um Google, a um motor de pesquisa que não identifique cada caso é um caso e cada situação, está a perceber? É claro que se me disser, por exemplo, eu tenho uma rapariga de, sei lá, até 19 anos, 20 anos, 22 anos, e que tem dores menstruais gravíssimas desde que começou a menstruar. Um, só conseguiu começar a viver, imagino, com uma tomada da pílula contínua. Fez uma ecografia e tem realmente umas suspeitas de uns quistes endometriais, eventualmente uma endometriose. Eu vou me preocupar antes.
percebe? Porque provavelmente essa mulher, ou é possível que essa mulher tenha necessidade de ser operada. E se for operada, então realmente a reserva ovárica dela pode diminuir muito, está a perceber? Portanto, dependendo de cada situação, eu vou me preocupar mais ou menos, vou fazer mais exames ou menos exames, eventualmente uma ecografia, mas a pergunta que me fez de quando é que uma mulher se deve preocupar, a mulher deve ir a um ginecologista desde o momento em que tenha vida sexual ou desde o momento em que tenha algum transtorno da sua vida ginecológica, nomeadamente dores fortes ou alterações da regularidade dos ciclos menstruais, enfim. Ok? Acho que é difícil responder. Não há uma fórmula, não é, doutora? Não há uma É, fórmula. É como dizíamos há pouco, efetivamente, cada caso é um caso. Para algumas mulheres é bom que estejam despertas há alguns alertas, não é, do corpo e não assumir que é normal, como por exemplo as dores menstruais, não é, que não são normais e isso pode claro. ser aquilo algum sinal, se calhar eventualmente também aqui alguma irregularidade do ciclo também, pronto, menstrual. Mas depende, em relação às dores que me estava a dizer, depende também da intensidade das Da dores, dor. porque os ciclos menstruais que são ovulatórios são eventualmente algo dolorosos, ok? Portanto, é normal haver algum desconforto. O desconforto que não nos deixa viver, o desconforto que nos faz faltar à escola, faltar ao Ficar de trabalho. cama, não é? Que há pessoas que ficam mesmo muito debilitadas com estas dores. Exatamente, esse desconforto, sim, é importante. É importante saber se a pessoa realmente precisa sempre de uma medicação para conseguir viver ou não, ou eventualmente tem algum transtorno, mas consegue viver com algum transtorno, está a perceber? Pontual, percebe? Porque também há aquelas mulheres que qualquer transtorno fazem disso um bicho de sete cabeças. É normal que os ciclos ovulatórios sejam algo dolorosos. Não é normal é que essa dor não permita que a pessoa mantenha a sua atividade diária. É que nós podemos cuidar aqui um bocadinho melhor da nossa fertilidade e isto pode passar por várias áreas, não é? Desde, se calhar, desde a alimentação, a questão do exercício físico, não é? Que também é um fator aqui muito importante. É assim, é muito importante manter-se em saúde para a nossa fertilidade ou sem ser para a nossa fertilidade. Ou seja, e tal bom senso. É bom que nós consigamos hum, comer para nos alimentarmos, não viver para comer, percebe? E portanto, cada vez a parte da alimentação é realmente um dos problemas que nós cada vez temos mais com a nossa camada mais jovem, porque as pessoas comem sem limite, não é? Comem para se sentir bem e muitas vezes estão tristes e comem, percebe? Portanto, as pessoas devem comer para viver, comer para viver e não viver para comer, percebe? E portanto, se as pessoas se alimentarem como deve ser, se fizerem exercício físico regular, se não fumarem, fumar é péssimo, fumar é dos poucos hábitos que realmente está diretamente relacionado com a maioria das doenças que nos afetam e que nos afetam imenso, seja a doença cardiovascular, seja os tumores, não é o do pulmão, é o do pulmão, o da bexiga, o do colo do útero, é assim, o do estômago. Há as pessoas muitas vezes pensam, a minha família tem muitos tumores, o tumor não é uma doença, há vários tumores, mas o tabaco é fator de risco para imensos, portanto, realmente é um fator direto de doença, portanto, tabaco está completamente excluído, é realmente um hábito super nocivo, tabaco, drogas, álcool em excesso, os miúdos também, os shots e estas coisas de o comportamento de grupo, uns vão, uns fumam, uns bebem, vamos todos beber, vamos todos cair em coma alcoólico, não sei se, acho que agora ainda há muitas jovens adolescentes que vão para festas e são vários que caem em coma alcoólico, quer dizer, é realmente o cúmulo, não é uma bebedeira, é um coma alcoólico, vão parar ao hospital mal. Portanto, todos esses comportamentos são péssimos e vós, a Associação Portuguesa de Fertilidade e a Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, em especial a SPMR, já lançaram vários alertas neste sentido, portanto, realmente esse é um facto de cuidar, é um modo de cuidar da sua fertilidade, viver em saúde. Não é assim tão difícil, é apenas ter hábitos saudáveis de viver.
O casal pensa em engravidar, pronto. Sente que a maternidade faz parte do seu projeto de vida, por onde é que podem começar? Fazer Podem alguma começar análise e ou é devem. começar a ter relações até, pronto, até ver se corre tudo bem? Não, é assim, o casal, quando pensa em engravidar, deve fazer uma consulta ou no seu médico de família ou no seu ginecologista. É fundamental que a mulher faça realmente alguns exames, que faça eventualmente uma citologia de rastreio, que faça análises, que veja, saiba o seu grupo sanguíneo, saiba das suas imunidades, como é que está em termos de saúde, e só nessa altura é que realmente deve tentar engravidar. Portanto, antes de tentar, é assim, claro, se engravidou, engravidou, não é? E se aconteceu, aconteceu. Mas se realmente a pessoa pode fazer um estudo e saber se está saudável, acho que realmente vale a pena e, portanto, qualquer destes dois médicos estão disponíveis para seguir este casal e ver se há realmente algum problema, ok? Portanto, eu acho que realmente faz todo o sentido avaliar primeiro, porque imagino, tem uma lesão do colo do útero que se pode tratar antes, está a perceber? Há situações que exigem algum tratamento prévio e que vale a pena fazer alguma preparação, percebe? Portanto, acho que faz todo o sentido fazer uma consulta primeiro com um médico de família ou com o seu ginecologista. Portanto, é tentarmos, se calhar, identificar algumas situações antes de o casal, se calhar, estar passado 6 meses ou mesmo um ano a tentar engravidar, sem Claro, processo, não é? Poder aqui haver algo que se possa ver se está tudo bem com ambos, não é? Com a mulher claro, e claro. com o homem. Um, Doutora, que conselhos nos pode deixar para cuidarmos melhor da nossa fertilidade? Se calhar já falamos até um bocadinho sobre eles, não era? Eu Aquela acho que já questão falámos, sim, acho que todos estes da conselhos, é assim, alimentação, o conselho principal para cuidarmos da nossa fertilidade, para mim, nem é nada do que falámos, quer dizer, já abordámos um bocadinho o assunto, mas o conselho fundamental é não deixar para depois. Muitas vezes as senhoras perguntam, ai doutor, ainda não estou bem estável, a vida não está muito estável. Eu pergunto sempre, olha, a vida provavelmente não vai estar estável nunca, e se estamos calhar sempre nem à aos espera do 60. momento, não é, doutora? Estamos sempre à espera do momento certo e então acabamos Não por há momentos atuar. certos, não há momentos certos, e nós não precisamos de tanto assim para, hum, para engravidar. É claro que as pessoas tentam ter à sua volta as coisas mais ou menos organizadas para vir mais uma criança, porque é um fator de muita destabilização no casal e na vida. As pessoas antigamente diziam, vamos engravidar que é para unir o casal. Os filhos nunca unem o casal, só desunem. Portanto, realmente, um tem uma ideia, o outro tem outra ideia, é preciso alguma estabilidade na relação para isso acontecer. Mas a idade é um fator fundamental. E mesmo a idade para tentar, a idade para tratar, percebe? Porque os próprios tratamentos de procriação medicamente assistida têm uma idade ótima para tratar. E essa idade é quanto mais cedo melhor. Portanto, isto é um facto, percebe? Digamos que também Todas tem as. as suas limitações, não é? A nível depois de dar resposta, os próprios tratamentos acabam por ter aqui algumas limitações, não é? E a questão da idade é um fator Fundamental, o que fundamental. acontece é que as pessoas, quando procuram um centro de procriação medicamente assistida, muitas vezes têm alguma dificuldade em aceder ao centro, seja por fatores mesmo de acesso, de primeiro chegar ao médico de família, depois de chegar propriamente ao centro de PMA, às vezes é difícil, mas também para a cabeça delas, porque esta situação é uma situação que é, no fundo, banal, não é? Qualquer casal deveria ou poderia ter filhos, não é? E, portanto, desde as classes mais altas às mais baixas, às mais ricas às mais pobres, toda a gente pode eventualmente ter acesso a ter uma criança. Portanto, as pessoas não sentem muitas vezes o apelo para ir logo, não é? E, portanto, às vezes mesmo 1 ano, 2 anos, com dores, com situações que já deveriam ter acorrido a um centro de procriação medicamente assistida, as pessoas protelam. E protelam porque isto é uma coisa que é Deus Nosso Senhor que quer ou que não quer que a gente tenha filhos, e portanto não é fácil o próprio casal assumir para si próprio, às vezes
nem sequer assume para os amigos nem para a família e fica uma coisa só deles, mas mesmo só para eles muitas vezes é difícil lá chegar. Quando lá chegam, é para ganhar. Portanto, quando lá chegam e quando chegam os casais ao centro, eles pensam que nós fazemos tudo. Tal como num bloco de partos, uma mulher quando chega para ter a sua criança, não lhe passa pela cabeça que pode acontecer qualquer coisa, porque o médico vai tratar sempre de tudo, está a perceber? E o problema... a nossa esperança, não é? Nós depositamos muita esperança, pronto. Pois, mas podem depositar alguma esperança, mas as expectativas matam-nos, está a perceber? E nem sempre nós conseguimos tratar-vos. Tal como num bloco de partos às vezes acontecem imponderáveis, na fertilidade também acontecem imponderáveis, e quando me chegam casais ao centro e eu vejo que a reserva ovárica delas é diminuta, ou que têm um espermograma com uma azospermia, ou com uma criptospermia, ou com uma alteração, com alterações complicadas do espermograma, que nos põem em sérias dúvidas que nós vamos conseguir ter uma gravidez com aqueles gametas masculinos ou femininos, os casais saem de lá muitas vezes muito zangados connosco, porque a sensação que nós temos é que eles pensam, nós viemos cá para tratar, porque é que este médico agora me diz que não me consegue tratar? E não conseguem compreender. Eu às vezes dou assim uma explicação assim mais comum, a dizer assim, olha, quando a senhora precisa de dinheiro e tem o dinheiro depositado em vários bancos, consegue levantá-lo de vários bancos, mas se a senhora não tiver dinheiro nesse banco, ninguém consegue lá tirar dinheiro, porque a senhora não tem. Percebe? E isso é o que se passa quando a reserva ovárica é baixa, ou quando a reserva masculina, quando não há espermatozoides, ou quando os espermatozoides são todos pouco móveis ou com uma morfologia péssima. Portanto, quando não há bom material, os médicos não conseguem fazer nada daquele material, percebe? E isso então é terrível para os casais, é uma notícia muito complicada. Nós detestamos dar, não é? E porque nós queremos ajudar, nós queremos fazer qualquer coisa pelos casais, e quando já não conseguimos fazer mais nada, ou nos centros públicos, porque já não há mais hipóteses de tratamento, porque nós temos um número limitado de tratamentos, é terrível dar a notícia ao casal, olha, acabou o seu tempo, neste momento o nosso centro ou nenhum centro vos consegue ajudar da maneira que vocês querem. Percebe? E, portanto, isso é um ponto final terrível. Claro, e tenho a certeza que a vocês médicos também vos custa dar estas notícias, não é? Porque vocês é que têm o casal à frente e acredito que não seja um momento fácil. Doutor, e estamos a falar de tipo de situações e a nível de idade se calhar um bocadinho mais avançada, que chegam até si. Depende imensíssimo das situações. Olha, eu outro dia tive no meu consultório privado, um casal que era seguido na maternidade Freire da Costa e que no início da pandemia, ela tinha 38 anos e quase 39, no início da pandemia, pediram-lhes um teste de Covid e eles não tiveram para fazer o teste de Covid e deixaram a consulta. E passaram-se meses e chegaram ao meu consultório, iam fazer 40 anos daqui a 2 meses ou coisa parecida. E eu disse-lhes, vão a correr à maternidade Freire da Costa, tentar fazer o vosso ciclo. O que é que eles fizeram uma vez mais? Não foram por isto ou por aquilo, apareceram no consultório de novo, um ano depois. Nada a fazer, nada a fazer em termos públicos. Claro. Está a perceber? Entretanto, fiz-lhe realmente uma hormona antimileriana, tinha uma reserva ovárica péssima. Eu não sei como é que era a reserva ovárica dela 2 anos antes, quando ela foi à maternidade Freire da Costa, está a perceber? Mas de certeza era um bocadinho melhor do que é que estava agora, percebe? Como é que ela desperdiçou este tempo, está a perceber? Para agora a gente não lhe conseguir fazer nada, percebe? Isso também toca aqui numa palavra que é muito importante, que é o tempo, não é? Porque num processo ou numa jornada de infertilidade, o tempo por vezes parece que está sempre um bocadinho contra nós e nós efetivamente não podemos perder tempo nenhum, não é? Temos quase que ser aqui um bocadinho mais
proativos, se for preciso até chatear um bocadinho os médicos, não é? Quando é que tem consultas, ligar para o hospital, perceberem que situação e em que passo está o nosso Não processo, desperdiçar não podemos oportunidades, não deixar, não é? Aqui, e isso acaba por ser muita responsabilidade nossa, não é? Casal, de não é, estou à espera que me liguem, pronto. Não, a pessoa também pode ligar Exato, e tem que ser perguntar, não é? proativa. Claro, Dada porque esta realmente, é Hum, assim, se falta uma consulta, falta 2 consultas, nós depreendemos que não está interessada. Portanto, às vezes até nos faz dó, vamos telefonar, não vamos telefonar, às vezes telefonamos, olha, tenho cá embriões criopreservados, o que é que quer fazer deles? Está a perceber? Portanto, estamos nós a fazer quase de paizinhos, veja lá, não deixe passar, veja lá que idade é que tem. Está a perceber? Quer dizer, as pessoas Claro, há têm aqui a realmente que ser. responsabilidade também muito nossa, não é? Que temos também de estar sempre, digamos que em cima da situação e ir acompanhando, porque realmente o tempo passa a correr e o tempo pode passar e nós efetivamente ficamos para trás, porque pronto, não conseguimos. Doutora Isabel, sei que trabalha nesta área há muitos anos, para nós também é aqui uma referência e um contacto que nós estimamos muito. E eu mais uma vez queria lhe agradecer não só a nossa conversa muito simples e também aqui um bocadinho informal, mas que foi muito, muito boa e eu tenho a certeza Muito que vai informal. mas está tudo certo, doutor. Acho que também é importante esta proximidade convosco, médicos, não é? Eu tenho a certeza que conseguimos pronto, falar aqui de algumas coisas e deixar também algumas dicas e, acima de tudo, alertas para as pessoas que nos vão ouvir. Agradecer por a sua disponibilidade. Ok, Deus, obrigado.